neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Paz no vale. Sou cansado e sem forças, porém tenho que avançar, até que Deus me chame a seu lar. E ali tudo brilha, e o Cordeiro é a luz, onde as noites são claras sem par. Sei que algum dia a revelação desvenda uma coisa previamente oculta. Só haverá paz no vale, para mim eu sei. Não haverá tristezas, nem penas, nem luta e país. Só haverá paz no vale, para mim eu sei. Muito bem, ouvintes, isto aí é maravilhoso. Isso se fala do milênio, do reino milenial de Jesus Cristo aqui na Terra. Se vocês ouvem estas coisas, vocês terão fé para estas coisas, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos perfeitamente que é uma revelação, porque revelação desvenda uma coisa previamente oculta. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova do que não se vê. Então você vê o milênio, a vida eterna, por fé, naquilo que você ouve, naquilo que você lê, da parte de Deus. Então vem aí a grande mensagem, a maior de todas as eras, a revelação dos 7 selos. A revelação das 7 eras da igreja, a revelação dos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 pragas, a revelação do Apocalipse. Vamos lembrar mais uma vez que revelação desvenda uma coisa previamente oculta. No caso dos 7 selos do Apocalipse, é a revelação, a abertura daquilo que João viu e escreveu em símbolos. Então, nesse caso, a revelação dos 7 selos é a revelação, a abertura daquilo que João viu em símbolos. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, aquelas bestas, aqueles animais, aquelas criaturas, leão, boi, homem, águia e assim por diante.
Tudo tem um significado que deveria ser revelado agora nos dias do ministério do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Os outros mensageiros foram homens como nós. Este não poderia ser diferente. É homem também como nós. Mas veja a sua mensagem. Nós estamos encarando a revelação, a última revelação. Não tem mais mensagem depois desta. Não há nada mais que possa trazer um avivamento para os sistemas. Acabou. Esta revelação é ministério exclusivo do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Anote na sua Bíblia. Não pense você que, por não entender determinadas coisas, isso não lhe traga benefício. Não é se você entende, é se você crê. Jesus disse, entendeu? Não, ele nunca falou isso. Ele disse, você creu? O que é importante é isso, não é sentir e nem entender propriamente. A mulher não entende, mas ela concebe e dá à luz o filho. Assim acontece com a igreja noiva de Jesus Cristo. Vamos lembrar também um fator muito importante. A interpretação se reserva, por questão de ética. Respeita o ponto de vista da outra ala. Não pode quebrar uma lei, uma tradição, porque eles têm concílio, eles têm tratado entre si, que não permite aqueles tratados, aqueles estatutos, não permitem, de maneira alguma, um quebrar a lei do outro, o ponto de vista do outro. Então aí nós lembramos da famosa colcha de retalho novamente. E que eles puderam rasgar os vestidos de Jesus, mas o manto ficou intacto. Tudo isto é uma grande mensagem. Isso não é endereçado a quem quer que seja. Todos os homens são bons. Os sistemas é que os conduzem à perdição. Agora, a revelação é diferente. Ela é sem educação. Ela não respeita, ela não tem ética. A revelação quebra os preconceitos. Foi o que Jesus Cristo fez. Quebra os costumes. Come sem lavar as mãos, come com pecadores, se assenta ali junto a um poço, conversa com a meretriz, dá água para ela. E esta é a característica perfeita de um profeta. Então você vê João Batista vindo do deserto, quebrando toda a ética de então. Porque ele era um profeta, ele era a revelação da primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E qual foi a mensagem de João? O machado está na raiz das árvores. Veja só, que sermão, que coisa esquisita, o machado está na raiz das árvores. Mas pior do que isso, vocês são víboras. Não teve ética com a política. Ele chegou lá no palácio, lá no rei Herodes, e disse, não te é lícito fazer isto. O que, João? Estar com a mulher de teu irmão. Mas este é diferente dos demais. O sumo sacerdote vem aqui e nunca me disse isso. Ela diz, este homem é atrevido. Mete-o na cadeia. Um dia eu terei a cabeça dele aqui. Ela representa uma grande igreja. Notem, os sacerdotes nunca fariam aquilo. Eles tinham ética. E eles estavam comprometidos. Você vê que, para crucificarem a Jesus, eles apelaram. Disseram para o governador, para Pilatos, se você não fizer isto, você não é amigo de César. Mas o profeta não. O profeta não tinha isto. E não pode ter isto. O que o caracteriza como um profeta é justamente isto. Ele quebra. A revelação profética é uma lei quebrando outra, para manifestar uma vida. É sim, a revelação profética é uma lei quebrando outra, quebrando uma tradição, para manifestar uma vida. Não importa quanto tempo aquilo tenha dado vida, mas você planta o pé de milho e depois que a espiga seca, vê se tem mais vida naquele sistema.
É como o pintainho quebrando a casca para manifestar o que está dentro. Ele não respeita aquilo mais. Ele não pode ter nenhuma ética, senão ele morre lá dentro. É a bolsa d'água sendo rompida no parto para a criança nascer, revelar o que estava oculto na mulher. Tem que quebrar uma ética. Naquela hora ela não tem um vestido de passarela. Naquela hora ela não tem nenhum coquetel. Aquilo quebra toda a ética da mulher. A bolsa rompe, vem o sangue e logo a vida. O parto fala justamente de santificação, justificação a água, o sangue a santificação e o batismo do Espírito Santo a vida. Isso não respeita nenhuma outra lei. Vamos lembrar ainda, a revelação dos 7 selos. Revelam passado, presente e futuro. Os 3 primeiros selos estão relacionados com a história, com o que já aconteceu. O presente, o que está revelando o presente desde que entrou a era de Laodiceia, é o 4º selo, é a era da águia. E nós temos o 5º, o 6º e o 7º selo que se refere ao futuro. O 4º selo revela o que está acontecendo. E para revelar, veja, tem que quebrar, não pode ter ética. Veja, isso é um assunto fino. Você sabe, a ética é um respeito ao ponto de vista da outra ala. E não pode quebrar, tem que ser respeitado, isso só pode ser pregado entre 4 paredes. Mas Jesus não fez assim. Isso é desconsiderar os outros como irmãos, como filhos de Deus. Se você ganha uma grande coisa, você quer que todo mundo tenha aquilo. Esse é o defeito. E essa também é a responsabilidade, que vale uma luz debaixo do alqueire, disse Jesus. Você tem que colocá-la no velador, e o que é dito no quarto tem que sair nos telhados. Aí está entrando pelo seu telhado a revelação dos 7 selos. Isso é uma ordem de Jesus Cristo, e a ordem de Jesus Cristo tem que quebrar isto. Nós não fazemos por petulância, por arrogância, por política religiosa, mas por amor, por responsabilidade. Então veja o que traz a abertura do selo. Quebra. Porque mostra tudo o que aconteceu no passado, quem cometeu a chacina e quem está cometendo. E qual é o culpado de toda a desgraça que está acontecendo com o povo nesta hora. Você não tem que culpar a ninguém, mas sim a falsa doutrina. Isto é certo. Veja aqui, que a águia foi a criatura que anunciou o último animal de Apocalipse 6. É o cavalo amarelo. Nós temos o leão, anuncia o cavalo branco. O boi anuncia o cavalo vermelho. O homem anuncia o cavalo preto. A águia anuncia o cavalo amarelo. O leão, a palavra original na igreja primitiva. O boi, muito trabalho. Foi uma era terrível da igreja e o sacrifício, logo o sangue, porque eles não combinaram com o pacto religioso político no ano 300 e poucos, na era de Constantino. Foi quando criaram a doutrina das 3 pessoas, batismo nos títulos, etc. Então eles não concordaram e foi para o sacrifício. O boi trabalha e depois morre, vai para o sacrifício. A era do homem veio de Lutero para cá. Por quê? Estavam vendendo a salvação. E Lutero disse, isso é pela graça. O homem é astuto, ele viu a palavra. E começa assim, eu não posso debulhar tudo. Logo vem a águia e toma esta palavra, que foi traduzida pelo homem em todas as tribos e línguas e nações. A águia pega isto e revela o que está escrito. É agora. Se não é agora, quando será? Ah, sim, então a águia anuncia o cavaleiro do cavalo amarelo. Ele cavalgou o cavalo branco conquistando, anticristo. Logo ele se torna o falso profeta da palavra. Ele se assenta num lugar parecendo com Deus e falando no lugar de Deus. Mas logo ele montará num cavalo que reúne as 3 cores. Isso lhe dá o poder da besta. Besta é poder total aqui.
Mas ele tem um nome, é morte. Morte quer dizer fim. Esse amarelo quer dizer morte. Isso quer dizer que estamos no fim. É-lhe dado todo o poder aqui dos homens. E todo o ouro, toda a riqueza está com ele. Isto é certo. Esse cavaleiro, ele cavalga, na verdade, num cavalo amarelo, reunindo as três cores, porque ele não deixa de ser anticristo e falso profeta. Para ser a besta, ele é uma trindade de poderes. Isto é certo. Então o quarto selo revela isto, desmascara esse camarada. O quarto selo tem o seu cumprimento desde que iniciou a era de Laodiceia e culmina com o arrebatamento da igreja, mas bem entendido, da igreja noiva, dos escolhidos. No quinto selo, não há nenhuma criatura, você pode ler que não há nenhuma criatura. Apocalipse 6, a partir do verso 9. Trata-se dos judeus mortos durante todo este tempo, desde a morte de Jesus Cristo até o rapto da igreja noiva. São as almas debaixo do altar pedindo vingança. Você nota que a noiva de Cristo não pede vingança, ela não derrama sangue. Estevão é um tipo disso. Morrendo, ele disse: perdoa-lhes, ó Pai. Então ele não pede vingança. A noiva gentílica não pede vingança. Isso é, os judeus que foram mortos por Hitler, Eichmann e outros, porque eles clamaram, eles foram cegados por Deus para a graça vir para nós, os gentios. Essa graça que estamos pisando nela hoje. Quando eles rejeitaram a graça veio para nós. E quando os gentios rejeitam a graça volta para os judeus. Estamos no fim, estamos na hora. O sexto selo se refere exclusivamente aos judeus, com as duas testemunhas de Apocalipse 11, que é Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias os profetas. Mas tem um acontecimento simultâneo com isto, que é a grande tribulação que os gentios, a igreja, as virgens nécias, enfrentarão por 3 anos e meio. Aí você vai ver o que é dor. Por isso o anjo gritou em Apocalipse 18, verso 4, sai dela, povo meu, para não seres participante de seus pecados e para que não incorras em suas pragas, porque virá sobre ela o grito, caiu, caiu a grande Babilônia. Mas a estas alturas, nestes acontecimentos do quinto, sexto selo, a noiva estará nas bodas do Cordeiro. Ela hoje sofre escárnios. Ela hoje é como aquela prima órfã. Mas então, é gozo, é alegria. Ela tem ouvido de um país onde tudo é feliz, terra de gozo puro e sem dor. Nele habita Jesus e de glória reluz. É para onde você está indo? Os 7 selos do Apocalipse, a revelação das Escrituras, te mostram estas coisas, como mostrou para João lá na ilha de Patmos. Mas te mostra de uma maneira diferente, te mostra agora revelado, porque mostrou para João somente em símbolos. Por isso ele voltou e teve que dizer apenas para a igreja, ame uns aos outros. Ele não podia interpretar aquilo. Se ele fosse escrever o que os 7 trovões disseram, ele escreveria a mensagem que o 7º anjo pregou agora todinho. Você entende? Há um segredo dos 7 trovões em Apocalipse capítulo 10. Ele escreveria a mensagem que você está ouvindo, a revelação do que ele viu em símbolos. Inclusive, ele teria que escrever o dia e a hora da vinda do Senhor, que foi um segredo que ficou dentro do 7º selo. Oh, meus ouvintes, estamos no fim, mas eu ouvi de um país onde é tudo feliz, terra de gozo puro e sem dor. Nele habita Jesus
e de glória reluz. Mas você não vai ficar somente cantando depois. Eu ouvi disto, eu ouvi falar, eu ouvi dizer, eu cantei isto. Não, este é o grande perigo. Você tem que dizer, eu estou neste país. Pela palavra de Deus, pela promessa do Senhor, Abraão já estava naquela cidade prometida. Agora você pode comigo dizer, eu estou neste país. Estou aguardando esta cidade que vem dos céus, como disse São Paulo. Onde há gozo puro, sem dor. Todo prazer aqui na terra é acompanhado de uma dor. O prazer conjugal, legítimo, resulta na dor do parto. Mas lá não, é um prazer sem dor. Oh, como isto é feliz, como isto é alegre, como isto é bom para você, como isto é grande para mim. Vamos para lá. Eu ouvi de um país onde é tudo feliz, terra de gozo puro e sem dor. Nele habita Jesus e de glória reluz, e não há na velhice o temor. Lá não há dor, não há temor, nunca os jovens envelhecerão. Então, quando você ouve dizer a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, é isto que você está ouvindo. É simples, é humilde. Ela quebra, na verdade. Como se pode falar a verdade sem chocar com algo? Como se pode acender uma luz sem que as trevas sejam combatidas? Como se pode raiar o sol ali sem que a gente veja o que está errado, o que está sujo ali? Ora, Deus os abençoe, ouvintes. Esse Deus os abençoe tem um fundo muito grande, é diferente. Ele vem das raízes das bênçãos dos céus. As bênçãos dos céus é você crer na palavra de Deus lá de entranhas, lá por dentro, como entre a vida e a morte, e dar sua vida pelo que você creu. É como Maria creu na mensagem do anjo. Aquilo era difícil e estava tudo à parte. O sumo sacerdote é que deveria dar aquele recado para ela. Mas Deus mandou um anjo celestial, um mensageiro à parte, dizer aquilo para ela. E em um tempo, nós queremos chamar a vossa atenção de que o quinto e o sexto selo têm cumprimentos simultâneos. O sexto selo são acontecimentos nos céus. Enquanto isto, o quinto selo se cumpre aqui com os judeus na terra. Que Deus os abençoe com esta grande bênção da revelação. Em nome de Jesus Cristo. Amém.